correção de filhos. Como corrigir filhos? Quem aqui acha que corrigir os filhos é fácil? É fácil ou é difícil corrigir os filhos? Difícil, negócio. Sabe? Muitas vezes, para quem não é pai, não é mãe ainda, tem alguém que não tem filhos aqui? Algumas pessoas não têm filhos. E acaba olhando assim. Educar filhos não deve ser tão difícil. Às vezes, comparado, né? A gente olha assim, uma partida de golfe. A partida de golfe é a coisa mais fácil que tem. É só pegar o taco ali, mirar na bolinha e jogar em direção ao buraco. O que tem de difícil nisso? Não é? E eu confesso que, antes de nós termos filhos, a gente às vezes ia no supermercado, às vezes a gente olhava aquelas crianças, né? Se jogando no chão, fazendo aquele escarcéu, eu quero! E a gente olhava assim, misericórdia, né? Meus filhos nunca vão ser assim. Às vezes a gente tem uma visão platônica, depois a gente acaba escorregando na casca da banana, né? A gente pensava assim, eu já li o Lar Adventista, eu já li Orientação da Criança, é uma ciência exata. É só ir lá e praticar que vai dar tudo certo. Mas na verdade, não é bem assim, né? É muito difícil. Talvez mais do que qualquer outro ser humano na face da Terra, as crianças têm uma habilidade incrível de nos tirar do sério. É, não é verdade? A minha esposa até brinca, ela diz assim: Senhor, me deste filhos para eu perder o céu, Senhor, misericórdia. A verdade é que nós amamos essas crianças, mas elas dão muito trabalho para a gente, né? Dão muito trabalho. E nós vamos errar, né? Todos nós vamos errar, porque cada criança é individual, cada criança tem o seu jeito. Às vezes dentro de casa, aqueles que têm, quem sabe, 2, 3 filhos, um filho vai exigir um método de ensino que o outro vai ser completamente diferente. E todo mundo tem uma receita, né? A sua mãe tem uma receita para dar de como educar os filhos, como você corrigir, a sua sogra também, até a sua cabeleireira vai te dar palpites de como você tem que educar os seus filhos. Mas a verdade é que, embora nós tenhamos princípios que estão ali revelados na Bíblia, no espírito de profecia, tem algumas questões do dia a dia, da prática, que... E agora? Né? Então eu realmente preciso corrigir. Corrigir é um método que muitas vezes pode servir ali para a minha vizinha e que muitas vezes não se aplica a mim, ou correção é um princípio revelado na palavra de Deus que serve para todas as crianças. O que você acha? É um princípio. Vamos ver. Abra sua Bíblia. Provérbios, capítulo 13, verso 24. Irmãos, nós estamos com o tempo reduzido, né? Nós estamos cerca de uma meia hora atrasado, acho que o nosso cronograma, mais ou menos, né? Mas o almoço pode ficar para as 2 da tarde, que não tem problema, né? Então tá tudo certo. Mas vamos fazer o seguinte, irmãos, para a gente tentar agilizar e a gente tentar otimizar melhor o tempo, vamos deixar as perguntas para o final. Pode ser? Então tá bom. Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o faz o quê? Disciplina. Disciplina é um princípio bíblico, sim ou não? Sim. Vamos ler lá em 1 Timóteo também o que Paulo disse. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 4. E que governe bem a própria casa,
Como que a gente pode governar bem a nossa própria casa? Criando os filhos sob disciplina. Mas também o quê? Com todo respeito. Olha só. Aqui a gente já começa a aprender alguma coisa. Porque existem os dois lados da moeda, né? Disciplina e respeito. Muito bem. Então, a questão talvez que a gente sabe, né, que a correção é um princípio que a gente não deve abrir mão. Mas muitas vezes essas questões práticas, né? Às vezes a gente se lida com essas coisas porque muitas vezes um diz uma coisa, outro diz outra. Então, como corrigir uma criança, né? Talvez essa seja a questão central. Como nós podemos corrigir uma criança? E a gente vem passando ao longo das gerações. Nós passamos de uma geração de pais autoritários, talvez alguns sejam dessa geração, né? Que tiveram seus filhos ali na década de 80. Eu sou dos filhos da década de 80, né? Eu sou de 86. E que agora, como seus pais educaram, né? Como os pais educaram de uma forma tão autoritária, agora essa nova geração dos que nasceram em 80, estão tendo agora os seus filhos de que forma? Permissiva. Né? Agora, sabe, mais uma coisa muito interessante que a gente vê? Na verdade, irmãos, bem na verdade mesmo, nós somos as duas coisas. Sabia? Nós alternamos ao longo do nosso dia de pais autoritários para pais permissivos. E muitas vezes nós não conseguimos corrigir os nossos filhos porque o nosso ambiente não está propício para a correção. Justamente por essa falta, né, de preparo. Em hora estarmos sendo autoritários, hora estarmos sendo permissivos. Então, vamos tentar imaginar um cenário. Tá? E esse cenário, ele começa tudo com uma expectativa e uma frustração. Essas duas palavrinhas na nossa mente como pais. Vamos imaginar um cenário hipotético. De uma criança, que talvez seja a realidade de muitos aqui que não estudam em casa, mas uma criança que está indo na escola. E essa criança, né, o pai chama o filho para ir já está no horário de sair de casa, mas essa criança, ela não quer colocar roupa, ela não quer colocar o sapato, ela não quer escovar os dentes. O pai tem uma expectativa de que a criança ela vai agir bem, ela vai ser boazinha, ela vai fazer o que precisa para a gente sair no horário, mas a criança não age assim e o pai se frustra. Começa um momento de frustração porque a criança não é do jeito que ela esperava. E o pai, então, ele começa a usar de estratégias de força, de controle, para que a criança faça o que tem que ser feito. Afinal, nesse nosso exemplo, a criança precisa ir para a escola, ela não tem escolha. Então o pai, ele utiliza uma metodologia de vou fazer você fazer. Eu vou fazer você escovar o dente, eu vou fazer você colocar a roupa, eu vou fazer você colocar o seu sapato, porque o horário está chegando e a gente precisa sair de casa. Agora, qual que é o problema? O vou fazer você fazer, por que ele não funciona? Porque as crianças são seres humanos, são pequenos, mas já têm todas as suas vontades. A criança ela não quer ir para a escola, a criança ela quer continuar brincando, ou ela quer o doce, ou ela não quer ir para a cama, ela não quer dormir cedo, ela quer continuar assistindo televisão, e por aí vai. Então, a criança ela resiste. E quando a criança ela resiste, isso aumenta ainda mais a nossa frustração e por consequência também o nosso controle, a força. E a gente entra em um duelo com a criança, a gente entra em um embate. É você contra a criança, para ver quem ganha. E você começa a medir força com essa criança, porque essa criança ela está resistindo à sua autoridade. E você começa a falar com a boca fechadinha. Sabe como é que é a boca fechadinha?
Você já falou para o seu filho com a boca fechadinha? Se você não fizer, né, a gente fala com a boca fechadinha. E a criança, ela resiste. E ela entra por embate. Ela diz, pode pegar, pode tirar o brinquedo. E a gente, né, porque a gente está nesse embate, nesse duelo com a criança para ver quem ganha, a gente vai aumentando ainda mais os castigos. E a criança vai resistindo, a gente vai aumentando dia após dia. Você não vai arrumar os seus brinquedos, vai ficar 1 mês de castigo. E a criança, ela aprende. Ela aprende que ela consegue ficar sem o brinquedo. A criança, ela aprende que ela sobrevive sem a bicicleta. Para aqueles que talvez muitas famílias estejam nesse contexto, os seus filhos ainda usam telas, ela aprende que ela consegue ficar sem o celular, sem o tablet, sem o videogame. E ela vai criando uma resistência, ela vai se preparando, se fortalecendo para o próximo ciclo. E a mãe, depois de... Eu estou citando a mãe, mas pode ser muito bem o pai, tá bom? A mãe, depois de girar nesse ciclo algumas vezes, ela surta. Chega! Eu não aguento mais! E ela grita. Quando a mãe grita, a criança corre para fazer, porque ela ficou com medo. O que a criança ela está aprendendo? Que ela só precisa agir quando a mãe faz o quê? Quando ela grita. A mãe, inconscientemente, ela aprende isso também. Inconsciente. E a mãe, ela começa a fazer o quê? Começa a gritar antes, para que as coisas aconteçam mais rápido. Uma casa, uma família que já começa de manhã cedo com a mãe gritando, é uma família que já está nesse ciclo há muito tempo. Agora, sabe o que acontece? Paradoxalmente, a gente acaba criando uma dependência. Olha só, nós queremos que os nossos filhos sejam independentes, que eles criem uma autonomia. Que a criança vai arrumar o seu quarto sozinha, que ela tenha a responsabilidade, que ela faça as coisas, que ela pense por si mesma, que tem que escovar os dentes, tem que fazer as coisas. Mas, ao contrário disso, o que a criança ela aprendeu? Que você faz, ela fazer. Né? Nós estamos nesse modelo, né? Isso é só um exemplo, né? Existem diversos outros exemplos que nós poderíamos exemplificar aqui do porquê que muitas vezes o contexto de disciplina em nosso lar não funciona. Mas nesse caso aqui, a criança ela aprendeu que você faz ela fazer. E nós entramos num ciclo de autoritarismo e permissividade. Veja só. A criança, ela só escova os dentes se eu fizer ela escovar os dentes. Eu faço a criança escovar os dentes. Eu vou fazer você arrumar a cama. Eu vou fazer você arrumar os brinquedos. Eu vou fazer você... Então, depois de um momento, a mãe, ela disse assim, te vira. Tô cheio. Vai ficar com os dentes podres mesmo. Não quer fazer a lição, você que se vira com o professor. Tô cansado. E o que acontece? Nada. Né? Porque a criança, ela aprendeu que você faz as coisas fazer. Quando você não faz a criança fazer, acontece um caos, né? Não acontece nada. A criança, ela vira um caos a casa, né? E depois que a mãe, ela percebe, né, a situação, a bagunça, e que ninguém está fazendo nada, ela diz assim, tá vendo? Nada dá certo. Você não consegue mesmo. Tá aqui isso aqui. Ela cata tudo de novo e começa mais uma vez um ciclo, né? Irmão, eu sou professora de criança, né, de 9 a 10 anos. E por mais que eu tente falar, convencer eles a fazer atividade, ficar em silêncio, não ir na carteira do outro, eles não me ouvem. E às vezes eu preciso falar alto para eles me ouvir, porque eu preciso falar a linguagem dos pais. Caso contrário, eles não me atendem. Eles estão acostumados a fazer somente quando grita.
Então veja, esse cenário, e eu espero realmente em Cristo Jesus que não seja a realidade de ninguém aqui, mas se porventura essa é a realidade de algum lar, nós não conseguimos falar em correção, nós não conseguimos falar em disciplina num caso desse. Esse não é um ambiente, não existe correção adequada numa casa que está nessa situação. Aqui houve perda do respeito mútuo entre pais e filhos, eles estão em um embate. É você contra o filho. Aos olhos do filho, você pai, você mãe, você é o oponente dele. Quando você aplica uma correção, uma disciplina, na cabecinha dele, ele não vai pensar assim: olha, meu pai está preocupado comigo, ele quer o melhor de mim. Não, o que ele vai pensar? Esse pai está querendo me ferrar. Quando a gente coloca uma criança, por exemplo, no cantinho do pensamento, que cantinho do pensamento, irmão? Às vezes a gente acha que a criança vai lá para o cantinho do pensamento para ela refletir sobre as suas ações. E na verdade a criança, ela está ali: quando é que eu vou sair daqui? Quando é que ele vai devolver o meu brinquedo? E daí ele diz assim, né? Já posso sair? E daí o pai diz: não, você vai ficar aqui até o momento em que eu mandar. Por quê? É um embate. O filho e o pai estão numa guerra. Aí vem humilhação, xingamento, agressão. E veja, nós já vamos falar sobre a vara, né? Mas existe o oposto, que não é a vara, né? Que infelizmente é a situação de muitos lares onde há violência, agressão, que não tem nada a ver com a disciplina física recomendada pela Bíblia. Então o objetivo é vencer o embate, mas numa situação como essa, a disciplina, ela não cumpre o seu papel, o ambiente não é propício. A criança não aprende com a disciplina, pelo contrário, ela se revolta, acontece uma rebeldia e por consequência há uma quebra do vínculo entre o pai e o filho, aquele laço que deveria estar unindo o pai e o filho no modelo de educação que Deus, né, nos indicou. Há uma quebra. O filho, ele não confia mais no pai, a filha não confia mais na mãe, porque o pai e a mãe já não é mais um porto seguro para ele, em que ele pode abrir suas emoções, contar os seus sentimentos, porque toda vez que ele erra, a condenação, a acusação, a desprezo, a ridicularização. Então a criança, ela se fecha e ela passa a ocultar as coisas do pai, ela passa a mentir muitas vezes para a mãe, porque ela não quer sofrer a represália que ela sabe que vai acontecer. Isso é muito triste, irmãos, muito triste. Por isso, deve haver, queridos, em nosso lar, um espaço ao perdão e ao reconhecimento dos nossos erros, dos filhos e dos pais. Querido, me perdoe, papai não pensou direito, papai agiu errado, papai gritou com você, papai não devia ter gritado com você. Vamos tentar de novo? Perdoa o papai. Vamos recomeçar. Voltar a criar esses laços. Talvez muitos aqui lembrem que na sua própria infância via que você mesmo, na sua infância, você via que você não podia errar, mas você via os adultos errando. E nunca via um pedido de perdão dos seus pais. Os seus pais erravam com você, mas eles nunca pediam perdão. O seu pai podia gritar com você, o seu pai podia bater em você, ridicularizar você, e você não podia fazer nada porque você era criança. E talvez você carregue alguns traumas por causa desse modelo. E infelizmente, muitas vezes, nós trazemos para o nosso lar
os traumas que nós mesmos vivenciamos em nosso lar, quando nós éramos crianças. Nós muitas vezes repetimos o comportamento abusivo de um pai, nós repetimos o comportamento abusivo de uma mãe com os nossos filhos. Então, o que fazer para nós mudarmos? Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Mais uma vez, 1 Timóteo, nós já lemos 1 Timóteo 3:4 ali no começo, mas eu queria destacar novamente essas duas palavrinhas aqui, disciplina e respeito. E algumas vezes a gente vê gentileza, firmeza e gentileza, né? Disciplina e respeito. As duas coisas, elas têm que andar juntos. Como mudar? Como resolver? O primeiro passo é nós nos reconhecermos como parte do problema. Eu sou parte desse problema. Muitas vezes, os filhos também são parte do problema, mas em alguns casos, o problema às vezes está até maior com os pais do que nos filhos. Por causa desse trauma, desse modelo que nós carregamos para dentro do nosso lar. Veja, você é o lado maduro da relação. Não é a criança. A criança é coitada, né? Muitas vezes é vítima de tudo isso, né? Como nós lidarmos com a má educação dos nossos filhos, como nós moldarmos o caráter de nossos filhos, como então nós podemos resolver tudo isso? Nós precisamos criar um ambiente propício à correção. Nós não podemos falar de consequências sem antes falarmos de regras. E nós não podemos falar de regras sem antes falarmos de rotina. Ok? Então o tema da palestra é como corrigir seus filhos. Mas antes de vermos como corrigir os filhos, nós precisamos passar por essas duas áreas primeiro, que é rotina e regras. Porque se você não tem um ambiente propício para a correção em seu lar, que é criado por rotinas e regras, você não consegue ser efetivo na área das consequências. Tudo bem? Rotina. Algumas características que a rotina ela traz para o lar. Ela traz segurança e previsibilidade. A criança, ela sabe o que vem depois. Ela sabe que agora ela está tendo que estudar, mas vai chegar o horário em que ela termina o seu estudo e que ela vai poder brincar. Ela já sabe que vai chegar o momento em que ela vai ter o seu lazer. Então isso reduz a ansiedade e facilita a transição de uma atividade para a outra, porque a criança agora ela já sabe exatamente o que vai acontecer no seu dia. Não é sempre uma surpresa. Quando a criança não tem rotina, ela fica perdida. O que vem depois? Mas eu não quero isso, eu quero fazer outra coisa. Não, ela fica perdida. Quando a gente coloca rotina em nosso lar, ela sabe exatamente o momento em que cada coisa vai acontecer e ela fica tranquila, porque ela sabe que tem horário para cada coisa. Menos conflitos com os pais, cada um sabe o momento de brincar, o momento de estudar, comer e descansar. Então aquele conflito de que, filho, já deu o horário de brincar, agora você precisa escovar os seus dentes, se arrumar, tomar o seu banho. Não, eu não quero. Esse conflito, né, de vai lá, já falei, ele reduz porque a criança ela se acostuma com os horários dentro de casa. Desenvolvimento da autonomia. Por quê? Você não precisa ficar dizendo o tempo inteiro para a criança o que ela tem que fazer. Ela já sabe qual que é a próxima atividade. Ela já aprendeu que depois que ela terminar de brincar, ela tem que tomar o seu banho, por exemplo. Ela já sabe que depois que tomar o banho, vai ter o culto familiar. Ela já sabe que o culto familiar termina no horário certo e que depois que terminou o culto familiar, ela tem que ir para a cama.
Não precisa mais o pai ficar o tempo inteiro mandando ela fazer, né, o que ela tem que fazer. Faz a criança sentir-se útil e parte do grupo familiar. Porque numa rotina, cada um tem a sua responsabilidade. Você está colocando ordem na sua casa. Ok? A rotina é essencial para uma criança. Toda criança precisa de rotina. Construção de hábitos saudáveis através da repetição. Nós sabemos que o caráter ele é feito a partir de hábitos. Hábitos repetidos várias vezes, né? O hábito, a repetição do hábito vai moldar o nosso caráter. E como que a gente forma um hábito? Através da repetição. Então a rotina é um bom método para você repetir ações, comportamentos na criança, para que isso se torne um hábito e construa o seu caráter. Regras. Qual a importância das regras na vida, né, da criança? Na vida de todos nós. Todos nós vivemos rodeados de regras. Tudo na vida são regras. Se você passar o sinal vermelho, o que vai acontecer? Existe regra. É regra do trânsito, é código de não sei o que, é lei não sei das quantas. Tudo na nossa vida são regras. E as crianças, elas precisam de limites. Alguém estava falando ali do ICEVES, né? As crianças que chegam lá no ICEVES sem limites. Muitas vezes a gente acha que quando a gente coloca limite na criança, a gente está sendo mal, ruim com a criança. A criança precisa de limite. Ela gosta de limite. Ela necessita de uma autoridade que imponha limite sobre elas. É uma necessidade da criança que alguém, um adulto, coloque limites. Eu tenho um sobrinho e infelizmente ele não foi muito bem educado pelos seus pais. E teve uma comemoração de final de ano em que ali, né, reuniu a família, minha irmã veio com o cunhado dela e ali os meus sobrinhos, né, as crianças, os priminhos e tal, e avô, aquela coisa toda. E eu vi que meu sobrinho, ele estava com um comportamento inadequado, ele estava se comportando mal, e fazia isso, fazia aquilo, ninguém colocava limite naquela criança. Eu fui lá, chamei ele, e eu não tenho muito contato com ele, porque minha irmã mora em outra cidade. Eu coloquei limite naquele menino. Eu falei exatamente o que ele tinha que fazer, até onde, né? O que ele podia, o que ele não podia, e assim, assado. Ele olhou para mim e grudou em mim. O restante daquela semana que a gente ficou junto, aonde eu ia, ele ia atrás. Porque essa aqui é uma referência. Eu precisava que alguém fizesse isso comigo. Criança precisa de limite. Servem para que haja bom convívio, respeito e paz. Ora, uma casa que pode tudo, que pode dormir qualquer hora, que pode fazer o que quer, que não tem horário, que não tem regras, que o irmão pode bater no outro irmão, né? Não há um bom convívio. Precisa de regra para haver bom convívio, respeito e paz. Regras são para todos. Ó. Os pais devem seguir regras também. Logicamente que são regras diferentes, né? Mas você deixa claro para a criança que todos ali passam pela mesma situação. A criança tem regras, o pai também tem regras. Tudo bem, a regra da criança com relação ao sono é dormir às 7h30. O do pai será às 9h, por exemplo. Mas todos têm regras, né? Passa um senso de justiça para a criança. As regras, elas devem ser escritas e fixadas em local visível. Depois a gente vai falar como colocar regras na casa. Mas uma vez que você estabeleceu, você prepara um cartaz bem bonito, coloque ali as crianças para participar e você vai fixar isso na parede da sua casa. Porque a criança, ela precisa ver. Aí se a criança é pequenininha, né, não alfabetizada, você faz com desenhos, né? A rotina também você pode fazer da mesma forma com um desenho ali, ó. Horário, você faz um desenho da cama, arrumando a cama. Outro ali, a menininha trocando a roupinha. E ela vai vendo e ela já vai associando a sequência, né, de atividades que ela tem que fazer naquele dia.
Regras são inegociáveis, combinados são negociáveis. Por que eu coloquei esse tópico aqui? Porque quando os nossos filhos chegam na idade de adolescentes, a gente já tem que ter aquele molejo, aquele jogo de cintura. Então você utiliza outro termo. Você já não fala mais em regras, você fala em combinados. No fundo, é a mesma coisa. Só que o combinado, ele tem um pouco mais de flexibilidade. Porque o adolescente já é diferente de uma criança, né? Você precisa ter um pouco mais de cautela. As regras, elas ensinam a ter responsabilidade que leva à autonomia. Então, as regras, a criança ela sabe o seu limite, ela respeita as suas regras, e o pai, ao ver que a criança está sendo responsável com as suas coisas, lhe dá mais autonomia. O adolescente quer ganhar um celular. Por que o adolescente quer ganhar um celular? Você está merecendo um celular? Você está merecendo a sair de casa sozinho para uma festa na casa do amigo no domingo à noite? Você está sendo responsável? Veja que a autonomia e a responsabilidade, elas têm que andar juntos. À medida que a criança ela demonstra mais responsabilidade com as coisas, isso é um sinal de que você pode delegar mais autonomia para ela. Agora, se a criança não está, ou o adolescente não está sendo responsável, você também não lhe dá autonomia. A autonomia ela tem que andar junto com o nível de responsabilidade que ele demonstra. E por fim, isso tudo vai ajudar na formação do caráter. Consequências, vamos lá. Ensina a relação de causa e efeito. É bíblico isso, é a lei da semeadura. Se o papai furar o sinal no trânsito, quebrou uma regra, não quebrou? Qual que é a consequência? Não acontece nada com o papai? E veja, isso tudo a gente pode mostrar para a criança, né? Quando a gente estiver ensinando regras e consequências, a gente vai explicar isso para a criança. Veja, olha só, filhinho, tudo na vida são regras e consequências. Você colhe aquilo que você planta. Se você quer uma regra, acontece isso, né? E assim é a vida. Preparação para a vida adulta e o mundo real. Sabe o que acontece com crianças que se desenvolveram sem um ambiente de rotina, regra e consequência? Quando ela chega com 18 anos, ela vai para a vida real e ela descobre que as outras pessoas, os colegas de trabalho, eles não estão ali para servi-lo. Ele descobre que ele não é o centro do mundo. E ele não foi preparado para esse ambiente, onde ele não é o centro do mundo, onde as coisas não giram em torno dele, que existem regras, que existem consequências. Então, uma criança que é educada nesse ambiente, ela já sai mais preparada para enfrentar um ambiente de trabalho, enfrentar uma universidade, né, porque ela sabe como as coisas funcionam no mundo real. Favorece a compreensão dos limites e das regras. Porque se não há consequência, a regra ela perde todo o seu sentido. A criança ela vai ver a importância da regra à medida que ela sente o desgosto da consequência, ou ela sente a dor. Aí ela vai entender o valor da regra, de quebrar a regra. Previne a repetição do comportamento inadequado. A consequência, ela associa que se ela fizer aquilo novamente, ela vai passar novamente pela consequência, então ela já vai pensar duas vezes. Será que vale a pena desobedecer a mamãe? Se eu desobedecer a mamãe, eu vou receber aquela consequência. É melhor obedecer a mamãe. Então a criança ela vai associando. Consequências bem aplicadas passam a ideia de justiça, evitando a percepção de arbitrariedade. Nós vamos ver que as crianças, elas passam pelo processo de construção das consequências. Você vai envolver a criança para estabelecer essas consequências. No momento que você for aplicar essa consequência, você vai falar para a criança assim, mas essa consequência a gente estabeleceu ela juntos. Você participou disso. E a consequência não é o papai que está dando para você.
Foi você que escolheu. Como assim, papai? Ué, você tinha a opção de obedecer ou desobedecer. Você optou pela consequência, porque você escolheu a desobediência. Entende? Então isso passa um senso de justiça. A criança que está colhendo o seu destino, não é o pai que está sendo arbitrário. Fortalece o vínculo e a confiança, sensação de cuidado, mais uma vez, né, que nós já tínhamos visto. Então, como implementar? Primeiro, você deve criar uma rotina para cada filho. Como estabelecer uma rotina? Primeiro, você vai estabelecer os horários fixos, tá? Existem algumas atividades que você não vai abrir mão, que elas vão repetir todos os dias para formar o hábito, que é o horário de acordar, o horário das refeições, e o restante vai se encaixando. O que é esse restante que vai se encaixando? Culto familiar, refeições, escola, né? Para as crianças que frequentam a escola, ou de repente uma aula extra, né? A criança faz aula de instrumento, faz um reforço de matemática. As atividades domésticas, os estudos, a hora de brincar, você vai encaixando no restante dos horários. Use quadros ou tabelas visuais, desenhos para os pequenos, envolva a criança, dê pequenas escolhas. Você pode dizer para a criança assim: você prefere fazer a sua atividade doméstica depois do almoço ou fazer a sua leitura? Né? Mesmo exemplo aqui. Você dá pequenas decisões para a criança se sinta parte daquilo. Né? Não, eu estou participando, sou eu que estou montando junto com a mamãe, junto com o papai, a minha rotina. É mais fácil depois de ela adotar e aceitar a implantação da rotina. Ajude no início, mas dê autonomia para a criança agir sozinha. Então, quando você colocou a rotina, você vai todos os dias ali mostrar a rotina, e às vezes a rotina da segunda é diferente da terça, da quarta, porque na quarta tem uma atividade extra, na quinta, enfim, mas os horários fixos ali, acordar, né, dormir, refeições, esses são iguais para todos. Nos primeiros dias você vai mostrar para a criança: olha, lembra da sua rotina? Está aqui, ó, segunda-feira, ó, depois que você acordar, você vai arrumar a sua cama, você vai pentear o seu cabelo, você vai fazer a sua oração, vai fazer o seu devocional, depois nós vamos lá fazer o culto familiar, aí nós vamos ter o desjejum. Você vai mostrando para a criança, essa é a da manhã. Depois do almoço você vai lá e mostra, agora as atividades da tarde são essas. E a criança ela vai se acostumando a ler. Nos primeiros dias ela vai ter mais dificuldade, envolva-se mais nisso. Mas, na medida que isso for tornando um hábito, você deixa a criança ser autônoma. Você não precisa mais ficar lembrando: olha, agora é hora de arrumar o seu quarto. Você está esquecendo? Vai haver um momento certo que você vai fazer isso. Mas não fique diariamente em cima da criança, lembrando ela. Deixe que ela siga a sua autonomia. Depois, em algum momento, nós vamos cobrar se ela está seguindo ou não a rotina. Mas deixe que ela tenha essa autonomia. Ok. Defina as regras da casa. As regras elas têm que ser simples, claras e coerentes. E você vai colocar em local visível. Poucas regras. Veja que Deus deixou 10 mandamentos, né? Mas nós temos vários outros conselhos, né, de Deus para a nossa vida. Mas tudo se resume em 10. Então, coloque 10 regras na sua casa, por exemplo. Se não for 10, então coloque 8, 9, 11, enfim. Defina um número que seja adequado para a sua realidade. Envolva a criança na elaboração das regras, como a gente viu, né? Nessas regras, você vai trabalhar os defeitos da criança. Como assim? Se a criança ela tem o hábito de mentir, você está ali construindo com a criança as regras, ela está participando. Você vai dizer assim: filho, o que você acha? E se a gente colocar uma regrinha aqui para casa de não mentir para ninguém? O que você acha? A criança vai: vamos colocar. E você vai ali encaixando coisas que você consegue trabalhar, os defeitos de caráter da criança. Quantos? No começo, defina alguns defeitos de caráter que você queira trabalhar. A criança ela tem problema com falar a verdade, coloca uma regrinha ali em relação à mentira.
A criança tem um defeito que ela é preguiçosa. Coloca ali alguma regrinha que você consiga trabalhar esse defeito de caráter. Ela bate nos irmãos, coloca uma regrinha, né, de não bater nos irmãos. Mas não coloca assim de não bater nos irmãos. É uma regra que deve valer para todos, né? Então, tenta estabelecer alguns critérios para que você consiga trabalhar esses defeitos. Explique o motivo das regras. Todos terão regra, mas cada criança terá uma regra. Uma ou outra regra para um filho e outro não. Pode ser que um filho em específico, ele passe por alguma dificuldade que o outro filho não tem. Então você vai estabelecendo regras, né? Algumas gerais, mas outras específicas para um filho e para outro não. Evite fazer exceções. Seja exemplo e consistente. Deixe rodar errado por um tempo. Quando você colocar as regras, as coisas elas não vão acontecer. Elas não vão rodar do jeito que você colocou. Porque as crianças elas não estão acostumadas com aquilo. Vai rodar errado por um tempo. Deixe. As crianças elas vão se esquecer. Elas não vão seguir a rotina. Esse é um trampolim para você colocar as regras. Ok? Passe a rotina e as regras pelo menos uma vez por dia, mas não fique em cima o tempo todo. A rotina e as regras elas são um trampolim para você colocar as consequências. Você não coloca de imediato as consequências. Você deixa as coisas acontecer errado, para depois em um momento você reunir a família e dizer assim: queridos, nós não estamos seguindo a rotina. Por que a rotina não está sendo seguida? Por que as regras não estão sendo obedecidas? Aí você vai explicar que cada regra, as coisas que a gente faz, tem uma consequência. As consequências você coloca só depois que as coisas derem errado, porque daí elas vão perceber, não, realmente as coisas precisa haver alguma consequência. Se a regra era organizar os brinquedos, deixe que os brinquedos fiquem bagunçados pela casa por algum tempo, quem sabe 1, 2 dias, e eles vão ver. Tem condições de a nossa casa continuar essa bagunça, filhos? O que vocês acham? Vocês acham que é um ambiente propício a nossa casa ficar toda bagunçada? Olha só os brinquedos espalhados toda pela casa. É legal? Vocês estão seguindo as regras? Então, como não estão seguindo as regras, agora a gente vai precisar colocar consequências. Então você vai estabelecer as consequências. Chame todos para uma reunião. Veja que em tudo isso você vai sempre envolvendo a criança. Explicar que na vida tudo tem consequências. As consequências elas podem ser boas ou ruins. Ora, se a criança ela fizer tudo certinho, vai haver consequências boas. Porque na vida é assim, não é? Comece com consequências mais brandas e, se necessário, vai aumentando gradativamente, ok? Não comece já com consequências muito bruscas. Dê a oportunidade para a criança demonstrar se ela vai conseguir seguir aquela regra ou não. À medida que ela não for seguindo e você vê que uma consequência não está adiantando e a criança ela está novamente caindo no erro, você vai aumentando gradativamente essa consequência. Estimule para a criança participe do estabelecimento das consequências, né? Nós já conversamos sobre isso. Confirme que ela entendeu as regras e suas consequências. Nessa conversa, nessa reunião, você vai dizer: você entendeu a regra? Né? E a criança, deixa ela falar. Quais são as regras? E se não fizer, o que vai acontecer com você? Você já dá a informação antes de a consequência ser aplicada, você deixa ela falar. Qual que é a consequência se você quebrar a regra? Aí ela vai dizer: ok, você entendeu então qual que é a consequência, certo? A criança, entendi. Então tá bom. Preferencialmente, as consequências elas têm que ser correlacionadas com a regra. De que forma? Por exemplo, fez birra no shopping, um mês sem ir no shopping. A consequência ela tem uma correlação direta com a regra. Isso passa um senso de justiça para a criança. Porque pensa, se ela não arrumou a cama, vai ficar um mês sem ir na casa da vovó. Eu penso, mas o que não arrumar a cama tem a ver com não ir para a casa da vovó? Então a consequência ela tem uma correlação. Fez escândalo na casa da visita, um mês sem visitar os amigos.
Não sai da frente da TV uma semana sem televisão. Novamente, para aqueles que ainda fazem uso de tela, é uma realidade muito constante ainda, né, nas famílias, o uso das telas. Famílias que ainda têm televisão, uma semana sem... Passou da hora de levantar-se, para cada minuto de atraso, a criança deve levantar 5 minutos mais cedo no dia seguinte. Não guardou o brinquedo, fica sem o brinquedo uma semana. Não comeu toda a comida da refeição, vai terminar a mesma comida na próxima refeição. Gente, esse problema da alimentação é um problema bastante constante. Casa que tem comida, criança não passa fome, gente. Se o seu filho tem problema em comer só certos alimentos, né? Não quer comer fruta, deixa sem comer. Ai, coitadinho, vai ficar... Não vai morrer, irmãos. Deixa ficar sem jejum. Se não quiser comer depois do almoço, fica sem o almoço também. Não quis comer, aquela mesma comida vai aparecer na janta. Uma hora a estômago vai fazer o quê? Uma hora ele vai comer. Tenha certeza disso. Casa que tem comida, criança não passa fome. Uma hora ele vai comer o que tem. Ok? Jogou a comida no chão, vai limpar a sujeira que fez. E assim vai, você vai estabelecendo consequências. Aplicar as consequências. Nunca aplique uma consequência sem antes ter acordado isso com a criança. Lembra que você estabeleceu qual que era a regra? Qual que era a consequência? A criança já sabe. Quando acontecer, você vai chamar a criança. Você lembra qual foi o nosso combinado? Você lembra qual que era a consequência que eu e você definimos juntos? Que iria acontecer se você quebrasse a regra? Aí se aconteceu alguma coisa que eventualmente você não tinha combinado, na primeira vez que essa criança fizer aquele mau comportamento, você vai lembrar, devia ter uma regra para isso, não tem. Você vai combinar ali no momento o que vai acontecer com a criança se ele repetir mais uma vez. Você não vai dar consequência naquele momento. Você vai combinar, você fez uma vez isso. Da próxima vez, vai acontecer isso com você, ok? Aí na próxima vez que ela repetir, aí sim a consequência vai ser aplicada. Não aplique uma consequência sem antes ter acordado com a criança. Nunca deixe de aplicar uma consequência se a regra foi quebrada. As crianças, elas testam, os pais, elas testam seus limites. Foi criada uma regra, a criança ela vai, bem tinhosa, né? Ela vai lá e quebra. Só para ver o que você vai fazer. E se o pai é frouxo, meu amigo, aí a criança monta em cima. E infelizmente, existem muitos lares que quem manda em casa? A criança. Porque os pais são frouxos. A criança foi testando e viu que não faziam nada com ela. Aconteceu, não deixe de aplicar a consequência. Senão você vai perder o respeito, a autoridade com seus filhos. Educação não acontece com ira. Nós vamos já abordar essa questão, né, da vara. Sei que o horário aqui, ele fica me encarando aquele relógio ali. Mas a gente vai chegar lá. Converse antes, ore com a criança, faça perguntas. Antes de aplicar uma consequência, dependendo da gravidade, né? Chame a criança, converse com ela de forma calma. A sua voz, ela tem que estar sempre tranquila. Querido, por que aconteceu isso? O que você estava pensando quando você fez isso? Por que você fez isso? Você acha que fazer isso é o certo? Leve ela a refletir. Ajoelhe-se, ore com a criança e calmamente veja que o pai e a mãe têm que estar serenos. Você não deve perder o domínio, o controle de si ao aplicar a consequência. Lembre a criança que foi combinado com ela a consequência. É ela quem escolhe pelas suas ações, não é você que está impondo a consequência. É o que você combinou com ela. Se a consequência está sendo aplicada, é porque ela escolheu. De que forma? Ela optou por quebrar a regra. Então, automaticamente, quem está optando pela consequência é ela, a partir das suas escolhas. Veja que você vai trabalhando a questão da decisão. A importância da criança tomar boas decisões para a vida dela, porque dependendo da escolha que ela fizer, trará más consequências. E se não funcionar, o que acontece?
Se a criança continuar quebrando as regras, você vai aumentando progressivamente as consequências. Se toda vez que ela deixar o quarto bagunçado, ela perder o brinquedo, ela vai se acostumar com isso. Vou deixar o quarto bagunçado, é só um brinquedo que vai perder mesmo. Vai ficar uma semana ali, sei lá, depois o brinquedo volta. Vai perdendo aquele senso de gravidade. Então você vai aumentando. Filho, eu vi que você já é a terceira vez que isso acontece. E você vai fazer isso nas reuniões semanais, tá bom? Depois a gente vai chegar lá. Você vai dizer para a criança, já não é a primeira vez que acontece. Isso está se repetindo várias vezes. Nós temos que pensar em outra consequência para isso. Uma mais grave. Né? Para que não aconteça mais. Nesse estágio é possível que a consequência tenha que ser imposta pelos pais, porque nesse momento, lá no começo, lá quando você vai fazer regras, tudo é brincadeira, tudo é legal, ai que legal, se quebrar a regra, vai ficar sem brinquedo, tá tudo certo, a criança está gostando de participar daquilo que ela não sentiu ainda na pele, mas nesse momento, ela vai espernear, ela vai dizer que não quer, não é assim, ela não quer, então vai precisar que o pai imponha algumas coisas. Reuniões semanais, no começo, é importante que aconteçam essas reuniões. Depois você pode até espaçar isso quinzenalmente, mas é importante que haja um momento para fazer um balanço com a criança das atitudes que ela fez nesse último ciclo, nessa última semana. Filho, vamos dar uma olhada como foi o seu comportamento essa semana? Aí você vai mostrar para ela. Para isso você precisa ter registro. Faça anotações, registre fotos ao longo da semana. O quarto está bagunçado. Eu e a Vivi, a gente tem um grupo no WhatsApp que é só eu e ela. E lá tem um grupo assim, Samuel, Helena, Anabela. Aconteceu alguma coisa, Anabela fez bagunça. Tira uma foto, deixa lá no grupo. Helena fez alguma coisa, tira uma foto. Porque senão depois a criança se esquece. Filho, lembra que na segunda-feira passada você deixou bagunçado? Bagunçado? Não, eu não deixei bagunçado. Filho, olha aqui, ó. Filho, tá aqui, filho. Você deixou bagunçado, lembra? Ah, é mesmo. Então você tem como chamar a atenção da criança pelo que ela fez. Apresente mais pontos positivos do que negativos. Isso aqui é muito importante. Porque o que nós queremos, no fundo, é desenvolvermos nosso filho, não é? Nós queremos o melhor dele, que ele cresça, que ele melhore. Então nós vamos fazer uma lista de coisas, do que foi bom, do que foi ruim. Se a criança ela fez mais coisa ruim, você vai tirar, não sei de onde, mais coisas positivas. Ela foi sorridente, né? Ela foi carinhosa com os irmãos. Você vai tirando coisa que aconteceu sem inventar. Né? Mas você consegue, você pensa um pouco ali, você vai, a criança acordou feliz, deu bom dia para todo mundo, né? Você vai anotando ali pontos positivos e pontos negativos. Quando você fizer a reunião, fazer esse balanço de pontos altos e baixos, você vai parabenizar, olha filho, que legal, que bom, veja só tudo que você fez de bom, você está crescendo, você está se desenvolvendo, você está nota 10, está de parabéns. Mas vamos tomar cuidado com isso aqui. Aí você apresenta o que não está bom, o que não está legal, né? Olha filho, nós precisamos trabalhar isso aqui. Essa regra aqui, a gente precisa aumentar a consequência. Você está repetindo muitas vezes. E se por acaso você viu que o filho já criou um hábito e não está mais quebrando aquela regra, é o momento de você mudar aquela regra. Veja, não que aquela regra ela passa de existir. A regra ela vai ficando, ela existe ainda. E a criança ela vai gravar que aquela regra ela tem que seguir. Mas já não vai estar mais no papel, aqueles 10. Agora é o momento de você colocar um outro traço, um outro defeito de caráter que você precisa trabalhar na criança. Aquele lá já é um ponto vencido. Pode ser que ela volte a quebrar. Você lembra aquela regra anterior lá, filho? Aquela regra continua valendo. Ela não está aqui mais no papel, mas você precisa continuar obedecendo. Trate os comportamentos inadequados sem ira. Apele ao coração. Use perguntas para reflexão. Né?
Tudo isso a gente já comentou. Mude as regras e consequências de tempo em tempo. À medida que houver evolução, outros defeitos de caráter devem ser trabalhados. Varie o formato sempre que cair na mesmice. Então, se a consequência já não está, a criança já não está dando mais bola para aquela consequência, né? Se deixar bagunçado, perde. Muda a consequência. Trate de um jeito para que a criança desperte para aquilo, para que seja, não caia na mesmice, né? E a vara? Né? E agora? A vara. Nós podemos ou não usar a vara? Né? O Ministério Público não deixa usar a vara, né? Vara da infância. Ou palavrinha, né? Mas, irmãos, o lar é nós com Deus. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Em muitos casos, os passos anteriores são suficientes. Veja, se nós trabalharmos bem a rotina, as regras, as consequências, eu estimo que talvez 80% dos casos, eles vão ser resolvidos sem necessidade da vara. Ok? Sempre que possível, não evite o uso da vara. Cautela para muitas mudanças. Quem não está acostumado, quem não criou ainda esse ambiente propício à correção no seu lar, está começando agora a implementar uma rotina, está começando agora a colocar regra no lar, consequência. Espere, eu diria pelo menos uns 3 meses, né, antes de colocar uma disciplina física, porque são muitas mudanças que a criança está passando. Ela está começando agora a entender o que é regra, o que é consequência, ela está perdida. Deixe a criança se acostumar um pouco mais, né? Avance com alguns meses, lá na frente você fale em disciplina física com ela. Mas os que já estão, né, que já tem regra em casa, já tem consequência, já podem utilizar a vara desde já. Não houve melhoras, há uma resistência muito grande por parte da criança, os maus hábitos persistem, você aumentou a consequência, aumentou novamente a consequência e a criança continua desobedecendo, aí é momento de você pensar na vara. Ok? Deve fazer parte das consequências progressivas. Você começa lá no começo, quando você estabeleceu, né? Você está preparando o seu ambiente. Coloca uma consequência mais branda, gradativamente, e a vara deve fazer parte dessas consequências progressivas. A vara é a última alternativa de correção? E agora? Sim? Não? Sim? Não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Irmãos, sim e não. Em que momentos? Em que momentos que a vara ela é a última alternativa? Olha só a citação de Ellen White. A vara pode ser necessária quando falharem outros recursos. Contudo, não deve fazer uso dela se for possível evitar. É o que nós conversamos agora, né? Você coloca a vara dentro das consequências progressivas. Você vai utilizar outros recursos, mas se nada isso funcionar, então, quando falharem outros recursos, então a vara pode ser necessária, como último recurso. Mas em que situações em que ela não será o último recurso? Mas o primeiro, quando houver rebeldia intencional. Aquele filho que olha para você com desprezo e faz mesmo assim, na sua cara, de cara lavada, né? Rebeldia intencional. Essa criança ela precisa ser disciplinada já. Ela precisa de correção, disciplina física. Você não pode deixá-la de castigo. Rebeldia intencional. Falta de respeito com os pais. Pai que grita na cara do... filho que grita na cara do pai. Que bate no pai. É comum isso? Muito comum. Nesses casos, a vara é o recomendado para esses casos, tá? E agora, né? Ellen White não fala nada, eu nunca li. Até que vara, né? É uma coisa que você vai ter que decidir você e Deus. Até quando os pais estiverem vivos. Um adolescente já não cabe mais a vara, né? Tanto é que nem as regras
cabem muito bem para os adolescentes. Você vai usar combinados com o adolescente. Esse método aí para adolescente já não entra. Já não entra. Esse método ele é mais aplicado para crianças pequenas. Tá? Irmãos, vamos deixar as dúvidas para depois, ok? Podemos? Eu sei que alguns levantaram a mão. Mitos sobre a vara. Hoje a gente vai almoçar às 2 da tarde. Você tem bastante pergunta. Mitos sobre a vara. O que pessoas dizem aí, né? Disciplina positiva, né? Uma série de teorias humanistas acerca do que seria a disciplina física. Disciplina física ensina que violência é aceitável. Essa é uma afirmação. Disciplina física promove baixa autoestima. Disciplina física prejudica o relacionamento entre pai e filho. Disciplina física resulta em obediência por medo. Disciplina física cria lesões físicas e emocionais. Veja, tudo isso é correto se nós não usarmos a vara do jeito correto. Se nós aplicarmos com ira, se nós descarregarmos a nossa raiva na criança, aí sim vai criar tudo isso. Mas feita do jeito certo, do jeito recomendado. Ellen White tem muitos textos, né? Eu recomendo o Lar Adventista, Orientação da Criança. Leia esses livros, tem um capítulo inteiro falando só sobre isso. Feito do jeito certo é uma bênção. E isso aqui, ó, bobagem, ok? Mais um texto da Bíblia, né? Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. O exemplo triste da Bíblia, né? De Eli e os seus filhos. Eli pagou com a sua própria vida o descaso que ele fez com essa recomendação. Enquanto ele deveria estar disciplinando os seus filhos, ele criou com a rédea solta e deu o que deu, né? Que isso não aconteça com a nossa família. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Então a vara entra naquela questão que nós comentamos lá no início. É um método assim que pode funcionar para a vizinha, né? Mas que talvez não se aplique para você. Entra naquelas questões, né, mais práticas, nas minúcias, ou é um princípio? O que você acha? A vara é um princípio? É um princípio, ok? Não é uma opção que talvez você possa pensar, não, mas acho que não se aplica para mim. Primeira recomendação da vara: não aplicar se você está irado. Esse é o primeiro ponto. Educação não acontece com ira. Você não pode descarregar a sua raiva na criança, descarregar a sua ira. E isso serve tanto para os pais como para as crianças. Se a criança sai assim, às vezes a criança sai assim, deixa a criança ir para o quarto, né? Deixa ela ficar, esfriar a cabeça, porque você conversar com a criança no momento em que ela está irada, ela não vai entrar por aqui e sair por aqui. Deixa um momento, só não deixe virar o dia. Essa é a minha recomendação, né? Não deixe que Exatamente, estava tentando lembrar exatamente isso daí. Mas deixa as coisas esfriarem. Se você está irado, vá lá no banheiro, lave o seu rosto, né? Conte até 10. Wagner quer falar? Tanto para o pai, vara é um instrumento de ensino, não de violência. E veja, o adulto é a parte madura da relação, né? Você tem que conversar com a criança, né? Você tem que ter domínio próprio, estabilidade, coerência, sabedoria. Você vai dialogar com a criança de forma serena. Chama ela pela mão com a forma mais calma e tranquila. Filho, vamos conversar? Né? Vamos aqui no quarto. Olha só, não aplicar em público. Às vezes a criança está ali no meio de uma festinha, né? Na casa da vovó, com os outros tios, aconteceu alguma coisa. Não faça essa correção
na frente dos outros. Chame ela, vamos ali no quarto, só você e ela, não aplique em público. É vergonhoso, tá? Humilha, expõe a criança. Um local reservado protege a autoestima, porque muitas vezes a criança ela olha para os lados e vê que está todo mundo olhando para ela, né? Preserve a... Inclusive com os irmãos. Inclusive com os irmãos. Se os irmãos precisam, se a coisa aconteceu ali com os 3 filhos, né? Eu tenho 3. Os 3 estão precisando apanhar. Primeiro um, fecha a porta. Vocês esperem aí. Espera aí, vai chegar a vez de vocês. Vem cá, o primeiro. E o último é o que passa a tortura maior, né? Porque o tempo de espera é uma tortura, né? Os que já ficam, vai, passa um e outro. Crianças expostas tendem a reagir com rebeldia, porque a criança, ela tem um orgulho próprio. Você disciplina com a criança, ela vai tentar aparecer aquilo, né, na frente dos outros, ela vai ficar com vergonha, ela vai tentar esconder que doeu, ela vai tentar agir de alguma forma para tentar minimizar, né, isso. Necessário atenção focada e não distração. Quando está em local público, a criança ela vai ficar olhando para os outros com vergonha. E você precisa que a criança olhe para mim. Estou conversando com você. Você sabe porque você vai apanhar. Você precisa dar atenção da criança, não que ela se distraia com as outras coisas. Em público, a gente levanta também, as outras pessoas que estão vendo se levantam quando o pai está ali. Exato, porque nem todos corroboram com o seu método de educação. Não compreendem o contexto. Exato, às vezes a criança já está assim, já tem um histórico, a semana inteira está fazendo aquilo, e daí a avó vai lá, ai coitadinho, você não deve fazer assim, e você acaba se passando por mal, né? Aí o filho vê uma incoerência, mas afinal, meu pai, quem está com a razão, minha avó ou meu pai? Né? Então não deixe que essas coisas aconteçam na frente dos outros. Quem deve aplicar a correção? Se aconteceu com a situação que necessita da correção, aconteceu com o pai, é o pai quem vai aplicar. Se a situação toda aconteceu com a mãe, não é o pai que vai aplicar, é a mãe. Porque tem mãe que diz assim, ó, você vai se ver com seu pai quando ele chegar em casa. Né? Ora, por que a mãe? A mãe tem que disciplinar. Não espera o pai chegar, não é a função exclusiva do pai. Porque quando acontece isso, há uma transferência de papel. O pai, na mente da criança, é aquele que corrige. A mãe não. E ambos têm que ter essa autoridade. A relação de autoridade é para ambos. Ok? Converse antes com a criança. Quando aconteceu isso, você vai chamar ela, né, para o local reservado, vai fechar a porta, você vai acalmar ela, se ela está muito agitada. Calma, filho, calma, né? Respira, está tudo bem, vamos conversar, né? Mas sem entrar no jogo do coitadinho, porque se você ficar com peninha da criança, tá bom, filho, né? Pode ir, papai perdoa. Não entre no jogo da criança. Você chamou ela para disciplina física, vai até o final. Lembre-se, disciplina e respeito. Sereno, voz mansa, tranquila, você não está irado, você está calmo, você vai aplicar com mansidão. Pergunte por que ela terá que apanhar. Deixe-a falar, porque muitas vezes a criança não sabe. Por que você vai apanhar, filho? Porque eu quebrei a louça. Não, filho, não é porque você quebrou a louça que você vai apanhar. Aqui em casa não se apanha por causa disso. Não tem regra para isso. Você vai receber a disciplina física porque você mentiu para a mamãe. Porque você escondeu a louça que você quebrou e não falou para a mamãe. Então, a criança ela tem que ter consciência do porquê ela está recebendo essa disciplina. Não se delongue. Seja breve. Né? Se a gente faz aquela conversa muito extensa, isso é um momento de tortura para a criança, né? Seja breve, pontual, olha, vamos conversar assim, assado, né? E diga que não é para satisfação dos pais, mas para o bem da criança. Papai não vai bater em você porque gosta, papai não tem prazer nisso, mas é para o seu bem, para que você aprenda com a dor a não repetir isso. E ore com a criança, ok? Ellen White tem uma citação, se não me engano, na orientação da criança, podia ter colocado a página aqui, né? Não coloquei.
ela diz que no momento em que aplicarmos a vara, você deve orar com a criança. Essa é a recomendação que Ellen White diz. E ela diz que orando, essa oração trará anjos. Amém. Irmãos, o intuito da vara é corrigir a criança, né? É um momento especial ali. Então, traga Deus para dentro desse momento. Ore com a criança, para que ela reconheça o seu pecado, para que ela sinta no seu coração o desejo de mudança, que ela sinta o arrependimento. Onde aplicar? É tapa na cara? Né? É puxar o cabelo da criança? É chutar a criança? Como aplicar e onde? Disciplina física deve ser aplicada no bumbum. Ellen White, todas as frases estão em asterisco, tá? Eu coloquei porque são citações de Ellen White. Ellen White diz para nunca sacudir a criança. Tá? Nunca sacudir a criança. Não utilize fio elétrico, cabo de vassoura, colher de pau, controle da TV, né? Arremessa controle da TV na criança. Escova de cabelo, mata mosca. Não, irmãos. A Bíblia fala o quê? De vara. Sempre que possível, utilize uma vara. Eu moro na cidade, eu não tenho a facilidade de ter uma árvore, né? Onde eu possa, vai no final de semana. Vara de marmelo no Mercado Livre, gente, olha isso. Né? Não tem desculpa. Mas você consegue vara aí, gente, tá? Guarde essa vara. O que acontece muitas vezes, as crianças elas vão lá e quebram a vara, né? Quebra a vara. A criança tem que saber que a regra também é não quebrar a vara. Lá a Vivian conta quando ela era criança, né? Elas ainda tinham, a mãe mandava lá, vai você lá buscar a varinha. A criança tinha que ir lá, né? Pegar a varinha e levar a varinha para a mãe, né? A varinha é um objeto que tem que ser respeitado dentro de casa. Posso usar chinelo ou cinta? O que os irmãos acham? Eu queria ouvir a opinião de vocês. Sim ou não? Tá vendo algumas cabeças sim, algumas pessoas não. Olha, a vara ela é neutra, o chinelo e o cinto vai representar uma pessoa. É assim do meu ponto de vista. O que eu vejo um pouco mais nesse sentido é que a recomendação é nunca utilizar a mão. Né? Isso eu já vou falar, porque a mão é objeto de carinho. Né? Mas eu digo assim, olha, a recomendação nossa é a vara, tá? Por que não usar a vara? A Bíblia fala, vara usa a vara. Mas, supondo uma situação que você não está em casa, você está viajando, você está num congresso em Montes Claros, ok? Você não trouxe a sua vara lá de casa. Tem um monte aí. Você está em um local, né? Você não tem. Eu diria assim, olha, irmãos, em alguns casos, se você não tem alternativa, use o que você tem, tá? Você está fora de casa, mas dose a força, né? Dose a força. A criança, ela tem que sentir dor, tá? Eu já vi pais assim, filhinho, vem cá, agora vai receber uma punição. Não pode estar isso, né? Faz um carinho na criança. Não pode. A criança, ela sai dando risada, né? Sai dando risada. Outras vezes as crianças, ela chega já preparada, né? Ela já vem com 3, 4 cuecas, com 2 calças, né? Já vem preparada para não doer. Irmãos, eu acho também que é um certo desrespeito abaixarmos, né, a calça da criança ali para... Acho que você pode aplicar por cima, mas garanta que a criança tenha que sentir dor. Se a criança não sente dor, de nada valeu a correção, tá? Quanto de dor? O suficiente para ela não esquecer. Não é espancar. Lembra que violência física é outra coisa. Não é isso que a gente está falando, é uma coisa completamente diferente. A gente está falando em correção, disciplina física, conforme o modelo bíblico. Pai não deve sentir prazer, alívio. Né, que coisa boa, né? Não. Se não doer mais em você, pai, você não está preparado para aplicar a disciplina física. O pai tem que sentir dor junto com a criança. A
A criança vai sentir dor física, o pai vai sentir uma dor emocional, mas tem que doer para o pai, senão não faz sentido, ok? Não é amor, é vingança. Exatamente. Senão não é amor, é vingança, o Wagner disse aqui. Quantas vezes devo apanhar? Já estamos encerrando, tá, irmãos? Quantas vezes devo apanhar? Tantas quantas forem necessárias. Normalmente, irmãos, ó, de 1 a 3 varinhadas são suficientes, tá? Normalmente, mas você vai saber, né? Você conhece o seu caso, você conhece o seu filho, você sabe, né, o quanto que é necessário. Você já tem um histórico de quantas vezes você teve que, né, aplicar a varinha, quantas vezes aconteceu isso no passado, e você viu que voltou a repetir, então você vai saber quantas varinhadas é o suficiente. E quantas vezes por dia? Ah, irmão, eu já dei uma varinhada hoje, vou dar de novo? Sim, com certeza. Mas já apanhou de manhã, tarde, à noite? Sim. Se precisar, vai apanhar o dia inteiro. Enquanto manifestar o mesmo comportamento, vai continuar apanhando. Mas olha, irmãos, na maioria das vezes, 2, 3 já é o suficiente. E muitas vezes, se a criança passou aquele dia, muitas vezes esse dia, apanhando, várias vezes apanhando, esse dia vai entrar para a história. Vai entrar para a história. Tanto para o pai como para a criança. Vai ser um marco na vida dele. Normalmente é assim. Muda da água para o vinho. Normalmente o pai e a criança não esquecem mais daquele dia, né? Normalmente resolve. Consequências positivas. Dá tempo de a gente falar só um pouquinho mais sobre consequências positivas, que até agora estamos falando sobre consequências negativas, né? As consequências, a punição, né? O castigo, a vara. Mas olha, se a criança ela se comportar bem, ela pode receber alguma coisa, né? Um incentivo. E presentes. Será que a criança pode receber presentes? Que tipo de presentes? Então olha só, algumas orientações. Dê preferência a presentes do coração. Ok? O que é presente do coração? É aquele que você não precisou ir lá na loja, comprar, né, investir. Que tipo de presente é esse? Uma brincadeira com o papai, né, quando o papai chegar do trabalho. Um passeio no final de semana, um passeio especial que normalmente não acontece. Ler um livro, né? Depois ali, quando a criança já está se preparando na cama, a criança deita na cama, o pai se senta ali ao lado, vamos ler um livro. A criança gosta desses momentos. A criança, ela necessita, ela quer o seu tempo. Você despender o seu tempo com a criança é um presente maravilhoso para ela. Deitar junto na cama ali, naqueles momentos em que a criança está se preparando para dormir, você vai lá, deita com ela, conversa um pouquinho, a criança dorme, você sai, né? Gastou aqueles momentos ali com a criança. Tomar um açaí, andar juntos de bicicleta, algum jantar especial de gala. Olha, você se comportou tão bem que tal dia, na quinta-feira à noite, nós vamos num restaurante, nós vamos de gala. A criança adora essas coisas, né? Vamos colocar, pode ser em casa, né? Com luz de velas, uma coisa especial. As crianças adoram essas coisas, né? Elas participam. De vez em quando, ó, um mimo, vez ou outra. Que tipo de mimo? Você vai na loja do R$1,99 ali, compra uma caneta colorida para a criança, uma borracha especial, né? Um negocinho. Você vai gastar o quê? R$2, 3, 4, 5? Alguma coisinha para a criança, de vez em quando, não tem problema. Mas, preferencialmente, deixe os presentes para as datas comemorativas. Senão a criança, ela... como é que eu posso dizer? Ela não começa a não dar valor para as coisas, porque ela recebe tanto presente, que é só mais um, né? Tem que ser algo especial. Mesada e trabalho. Esse é um outro ponto interessante também. Olha só. Ninguém no mundo ganha dinheiro de graça. Você já viu? Eu conheço uma pessoa que ganha dinheiro de graça, né? Uma prima minha já tem os seus 40 e poucos anos, não trabalha e o pai vai lá e financia, ela ganha uns 5, 6 mil reais todo mês para não fazer nada, né? Mas a vida não é assim, né, irmão? A vida não é assim, né? Normalmente a gente não ganha de graça, dinheiro não dá
na árvore, né? Criança que ganha dinheiro de graça não aprende o valor do dinheiro. Dinheiro custa esforço, custa tempo. Um brinquedo que a criança ela ganhou que custa 100 reais e outro que custa 10 que ela ganhou, ela não sabe qual que é a diferença, porque ela não sabe o valor de 100 reais com o valor de 10 reais. Agora, quando ela trabalha, criança que ganha dinheiro pelo trabalho, ela sabe o valor de 100 reais e cuida mais das coisas. Filho, se você fizer isso, você vai ganhar 20 reais, 10 reais. A criança ela vai fazer uma relação do tempo, do esforço que ela fez para ganhar aqueles 10 reais. Quando ela vê que um objeto custa 100 reais, ela vai associar o tempo e o esforço a partir daquela relação do que ela fez para ganhar 10 reais, para saber quanto custa alguma coisa que custa 100. Então, um objeto, um vaso especial que tem ali na mesa da cozinha, ela vai ter um cuidado melhor. Filho, isso custou caro, o papai tem que tomar cuidado com isso. As roupas dela, ela tem um outro cuidado, porque ela sabe quanto que custa aquela roupa. O seu brinquedo que custou caro também. Então, criança não deve ser remunerada por fazer suas lições de casa ou afazeres domésticos. Isso é o quê? Obrigação. Então, todo mundo em casa tem suas responsabilidades. Uma escala. Hoje é o dia da Helena lavar a louça, do Samuel limpar a mesa e da Anabela varrer a casa. Cada um tem as suas atividades. No outro dia, vai se alternando. Então, tem que ganhar alguma coisa para fazer isso? Não. Vocês têm que pagar alguma coisa para a mamãe, para ela preparar comida para vocês? Não, vocês não pagam nada para a mamãe para preparar comida. Por que a gente tem que pagar para vocês limpar a mesa, para varrer a casa, para lavar a louça? Então, cada um tem suas obrigações. Mas olha só, para você começar a introduzir o seu filho no valor do dinheiro, tem pequenos serviços para ela. Limpar e guardar os sapatos da mamãe. Olha, se você arrumar aqui o armário, passar um pano, limpar os sapatos da mamãe, deixar tudo organizadinho, você vai ganhar um dinheirinho no final. Se você lavar e aspirar o carro do papai, o papai vai dar um dinheirinho. E ó, se tiver tudo limpinho, caprichado, do jeito que é lá no lavacar, o papai vai dar 20 reais para você. 20 reais é bastante dinheiro, filho. Bastante dinheiro. Você consegue fazer um monte de coisa com 20 reais. Mas o papai vai ver se o serviço foi bem feito. Se o carro não tiver aspirado direito e o carro não tiver lavado direito, eu vou dar só 10 reais. Combinado? Ah, pode ser, pode ser. Você vai dando serviços para a criança para que ela aprenda o valor do dinheiro. Tá? Um valor simbólico, uma coisinha, 2 reais, vai ganhar outra coisa ali, 5 reais, 10, 20, máximo, alguma coisinha ali, e a criança ela vai se desenvolvendo. Para a gente finalizar, irmãos, tá? Prometo que agora já estamos chegando ao fim. Elogio e palavras de afirmação. Será que nós devemos elogiar o nosso filho? Sim. Sim? Mesmo? Olha, tem algumas pessoas que acham que a gente não pode elogiar os filhos, mas eu tentei buscar algumas citações de Ellen White, existem algumas. Eu coloquei uma aqui, ó. Ela diz assim, ó: elogiai os filhos quando estes fazem o bem, pois uma apreciação criteriosa é para eles tão grande auxílio como é para os de mais idade e compreensão. Então veja, nós podemos elogiar? Sim, nós podemos elogiar os filhos, mas em que condições? Quando eles fazem o bem. Então veja, você só ficar elogiando seu filho, ai porque ele é tão bonito, ai filho, seu cabelo e tal, então pode ser perigoso, ok? Mas não deixe de elogiar o seu filho, sabe? Tem muitos de nós, quem sabe tenha crescido num lar em que nunca ouviu uma palavra de apreciação do seu pai. Quem sabe alguém aqui nunca ouviu uma palavra de apreciação da mãe. É necessário, você precisa dar uma palavra de afirmação, palavras que constroem. Parabéns, filho, olha, gostei de ver, continue assim, olha, o serviço que você fez, olha, ficou nota 10, hoje você fez tudo certinho, olha,
Muito bom, gostei de ver. Agradeça, seja gentil e, por fim, já para dar a palavra para vocês, abençoe seus filhos através das palavras. Existe um livro chamado O Poder da Bênção dos Pais. Quem conhece esse livro? Não, ninguém conhece. O Poder da Bênção dos Pais. Ele faz uma analogia como antigamente os israelitas, os hebreus, eles utilizavam de palavras de bênção. Você lembra a bênção de Abraão ali, né? De Isaac, né? Para Jacó. Essas palavras, né? A bênção do pai eram palavras de afirmação. Mas como foi falado aqui na palestra anterior, quando você fala assim, você faz tudo errado mesmo. Olha só, tudo que você faz não presta. Você é um imprestável, você é isso, você é aquilo. Você está lançando palavras malditas. São palavras de maldição sobre o seu filho. Ele vai começar a agir assim, como um imprestável, como um desobediente, como alguém que não presta. Então, mesmo que seu filho não tenha feito tudo certo, porque a gente sabe que as crianças elas têm os seus defeitos, têm os seus erros, mas ter palavras de bênção, de afirmação, para que caso ela ainda não seja uma criança obediente, ela passe a ser. Filho, hoje você foi tão obediente, tem algumas coisinhas para melhorar, mas levante ela com palavras de afirmação, para que ela pense assim, puxa, realmente, eu sou obediente, eu não sou uma criança desobediente, por que eu estou fazendo isso? Eu não sou uma criança desobediente, vou passar a mudar o meu comportamento, ok? Irmãos, é isso, finalizamos.